A música é 1 Coríntios 12. Deus está aqui. Aê, boa tarde, meus lindinhos e minhas lindinhas. A tia continua aqui morrendo de saudade, né? Mas enquanto isso, tenho boas notícias. Além de a gente voltar agora a se encontrar através dos vídeos, as nossas salas estão ficando lindas para quando a gente voltar. Quando a gente puder se reunir, vai ter salas novas, muito bacanas, tenho certeza que vocês vão gostar. As tias estão trabalhando na sala e vamos deixar tudo muito lindo para vocês. E para Jesus, né? Que ele merece. Então, hoje eu quero contar uma história que, como vocês sabem, está escrito aqui no nosso grande resumo, nosso grande livrão aqui, que é a Bíblia, né? Que são, como a gente canta lá na musiquinha, vocês lembram? São 66 livros dentro de um grande livro. Então, a nossa história de hoje fala sobre uma grande amizade, sobre os amigos de Jesus, né? Jesus foi uma pessoa como nós, né? Ele nasceu, vocês lembram, lá no final do ano passado a gente contou a história de como foi o nascimento dele. Depois, nesse ano agora, a gente contou a história que ele tinha irmãos, né? Que ele não era um filho único. Depois, final de semana agora passado, a gente contou a história que ele também tinha, além da família, ele tinha primo, né? Além dos irmãos ali, que o primo dele era quem? João Batista, né?
Então, ele tinha toda uma parentela, digamos, né? Tinha parentes como a gente também tem. E como a gente também tem amigos, ele também naquela época tinha muitos amigos. E tinham três que eram muito especiais, que moravam numa cidade que eu vou mostrar agora aqui no mapa para vocês se localizarem. Ela era chamada cidade de Betânia. Vamos ver onde é que fica? Então, vocês viram lá que a cidade de Betânia, ela fica dentro de uma região maior chamada Judeia e que tinha outras duas cidades que a gente volta e meia tá falando aqui que ficavam bem pertinho. Viram? Lembram? Uma cidade era chamada Jerusalém e a outra é a cidade de Belém, que fica bem pertinho. Belém foi a cidade onde Jesus nasceu, né? Naquela época não tinha, como vocês sabem, carro, nem trem, nem avião. Então, o jeito de ir de um lugar para o outro era a pé, ou de camelo, ou de burro, ou de cavalo, né? Esses eram os meios de transporte que existiam lá naquela época. E com isso, as viagens elas tinham que ser curtas, né? Não dava para ir várias cidades num dia só. Cada vez que Jesus passava pela cidade de Betânia, ele aproveitava para parar na casa desses três amigos, que agora a gente vai descobrir quem é, para fazer uma refeição, para dar uma descansada, para tomar um banho e muitas vezes até para dormir. Esses três amigos dele que serviam ele com a casa eram Marta, Maria e Lázaro. Você já estava pensando que eram eles mesmo, né? E na Bíblia tem 3 vezes que ela nos conta como eram esses encontros desses três amigos com Jesus. Acredito que eles se encontraram muitas outras vezes, mas essas 3 estão na Bíblia. A primeira foi uma vez que Jesus estava lá na casa de Lázaro, sentado, contando sobre a palavra de Deus, explicando, ensinando. E Maria ficou o tempo todo, desde que ele começou a ensinar, sentada pertinho dos pés de Jesus, escutando tudo com muita atenção. Marta, por sua vez, ficou na cozinha fazendo as tarefas, né, da casa. Corria de um lado para o outro. Vocês lembram? Alguns de vocês já devem ter escutado essa história. Ela corria para um lado e corria para o outro e sempre que passava pela sala dava aquela olhada assim, né, para a irmã dela lá sentada, parada, né? E aquilo foi dando uma certa, acho que raivinha nela, sabe? Poxa, eu tô aqui trabalhando e ela lá sentada, né, descansando, fingindo que nem vê que tem o serviço para fazer. E aquela raiva, aquele sentimento foi crescendo dentro da Marta e chegou uma hora que ela parou e foi lá falar com Jesus. E disse: "Escuta, Jesus, olha, eu tô aqui trabalhando, né, correndo de um lado pro outro para deixar tudo pronto para a noite, né, para todo mundo que tá aqui. E a minha irmã, que em vez de me ajudar, tá aí sentada te ouvindo." Jesus olhou para ela e eu acredito que com todo o amor e carinho e sabedoria que ele tinha, ele respondeu assim: "A sua irmã, Marta, sabe dar valor ao que é mais importante." Marta deve ter ficado pensando sobre essas palavras. Jesus quis dizer com isso que o mais importante são as coisas de Deus, né? Primeiro a gente tem que ouvir a palavra. Eu acho até que isso serve para nós hoje como um recadinho, para a gente de repente começar o nosso dia quando acordar e já fazer uma oração, dar um bom dia para Deus. O mais importante é Deus. Quem sabe a gente faz uma proposta aí para vocês acordarem, darem um bom dia para Deus, fazerem uma oração em agradecimento por mais um dia de vida e só mais tarde pegar o celular na mão. Que tal? O segundo encontro, né, foi um encontro mais triste, mais com um final feliz, porque com Jesus às vezes a gente pode até sofrer um pouco, mas sempre o final é feliz. Quer ver? Vocês vão lembrar dessa história. Segunda vez que a Bíblia conta que eles se encontraram foi quando Lázaro ficou muito doente, né?
Assim como agora tem tantas pessoas doentes. Então vocês sabem como é triste quando alguém que a gente ama, né, fica doente, a gente fica com medo daquela pessoa não conseguir ficar curada e até de repente morrer, né? E naquela época não era diferente. Lázaro ficou doente e estava muito mal. As duas irmãs sabiam que Jesus podia curá-lo e mandaram um mensageiro avisar Jesus que ele estava doente. Quando esse mensageiro chegou lá para falar com Jesus, Jesus ficou muito triste ao saber que Lázaro estava doente e mandou a mensagem de volta, ó, diga a elas que eu estou terminando aqui e já vou para lá. Só que vocês lembram, né, que não era assim, né? Foi, chegou dali uma hora. Jesus estava em outra cidade. O mensageiro já deve ter levado um tempo para ir. E Jesus ainda ficou mais um tempo nesse outro local para depois ir para Betânia. Então acredito que ele demorou um certo tempo, alguns dias para chegar. E foi bem assim. Quando Jesus chegou, finalmente chegou em Betânia e foi à casa delas, Lázaro já tinha morrido, ele não tinha ficado melhor, ele tinha falecido e já faziam inclusive 4 dias que ele estava enterrado. Naquela época, eles não enterravam assim como a gente hoje, né? Debaixo da terra, tudo, e nem também cremavam, né? Que hoje fazem. Mas naquela época, vocês lembram, eles eram enterrados em sepulcros, né? Que eram em cavernas, como se fosse nas montanhas, e botava-se uma grande pedra na frente, né, para tampar. Mas vocês sabem que com Jesus o impossível se torna possível. Jesus, quando soube que ele estava morto, consolou as duas irmãs, abraçou elas, chorou com elas e disse: me levem para onde está Lázaro. E assim elas fizeram, levaram ele até na frente de onde estava enterrado seu corpo. Quando Jesus olhou para lá, pediu para que as pessoas que estavam ali perto junto com ele removessem uma grande pedra que tampava a entrada do sepulcro, né? E elas disseram, não, imagina, Jesus já faz 4 dias que ele está aí dentro, né? O cheiro não deve estar muito legal, né? Vamos deixar assim, vamos fazer uma oração para ele aqui de fora mesmo. Mas Jesus disse, não, por favor, retirem a pedra. Então assim foi feito. Alguns homens foram lá, rolaram a pedra e deixaram a porta de entrada, né, aberta. E Jesus, com todo seu amor e carinho, gritou: Lázaro, vem para fora. Quando o pessoal escutou isso, eu imagino que eles ficaram assim, nossa, mas o que ele quer dizer com isso? E ele disse novamente, Lázaro, vem para fora. E foi assim que aconteceu. Foi o primeiro, acho que grande milagre que Jesus realizou, né? Ele ressuscitou um morto. Então isso foi algo muito marcante para as duas irmãs. Elas já estavam chorando há mais de 4 dias pela perda do irmão. E agora elas tinham o irmão de volta. Lázaro levantou do seu leito de morte e saiu daquela caverna e veio, né, direto a Jesus. Então assim, ó, não tem nada que ele não possa fazer. Assim como ele ressuscitou Lázaro, ele pode mudar toda a nossa história de hoje, né? Viu? Eu não falei que a história ia ter um final feliz? Teve choro, mas teve muita felicidade no final, não foi? E a terceira vez que eles se encontraram, né, foi na casa de um senhor chamado Simão. Jesus estava na casa desse homem fazendo uma grande reunião, falando do amor de Deus para várias pessoas. E Lázaro estava sentado do ladinho de Jesus ali, escutando o que ele ensinava, certamente muito feliz de estar de volta, né, de estar vivo ali com Jesus. Marta estava trabalhando, né, ajudando lá nessa reunião, porque acho que era o que ela gostava de fazer. Esse era o jeito dela de agradar a Deus. E Maria, onde é que será que estava Maria? Maria estava chegando. Ela tinha ido buscar um presente para Jesus. Ela com certeza deu esse presente porque ela estava, além de amar muito Jesus, ela estava muito agradecida porque Jesus tinha feito por elas, né? Tinha ressuscitado o irmão amado delas. E esse presente era tão precioso, tão valioso,
que na Bíblia fala que para comprar esse presente precisaria ter o dinheiro igual a um ano inteiro de trabalho. Imagina você trabalhar, ou seu papai, sua mamãe trabalhar um ano inteiro, guardar todo o dinheiro para comprar algo para dar para alguém. E foi isso que Maria fez. Esse presente era um perfume, um óleo muito cheiroso, muito difícil de conseguir, como eu falei, né? E ela foi lá aos pés de Jesus, foi passando pelo meio das pessoas, chegou bem pertinho nos pés de Jesus e derramou esse presente precioso nos pés dele, lavando os pés dele com esse óleo. O cheiro era tão bom que todo aquele ambiente, toda aquela sala ficou perfumada e todo mundo ficou muito admirado com o que ela fez, né? Afinal, Jesus merecia. Essa foi a última vez que a Bíblia conta que eles se encontraram. Na próxima semana, vocês vão escutar a história do que aconteceu depois desse encontro. Esse encontro foi uns dias antes da Páscoa, assim como a gente está agora, um pouquinho antes da Páscoa. Então, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês, semana que vem, escutem a continuação dessa história, tá bom? Um beijo grande, muita saudade e logo, logo nós vamos estar lá, todos juntos na igreja, nas nossas 2 salas novas do culto infantil com todas as novidades. Eu espero vocês, tá? Um beijo grande.